Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Ronaldinho elogiando o trabalho do Cruzeiro e desejando sorte para o trabalho aqui do Ronaldo à frente do clube, um jogador aí que teve uma passagem, no caso histórica, pelo rival. Enfim, como será que eu vejo essa relação entre os dois ex-jogadores da seleção brasileira? Enfim, quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Paulo Pezzolano, falando um tópico interessante, onde assim, os jogadores devem ter uma rodagem um pouco maior e alguns atletas que não vêm tendo tantas oportunidades aqui no Cruzeiro devem ter um pouco mais de chances nessa reta final do torneio. E para terminar aqui também, falar sobre o Felipe Machado, que se emocionou depois dessa partida aí contra a equipe do Operário, lembrando os momentos que ele foi reserva na equipe do Grêmio e o desejo dele também de continuar para 2023. Mas só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro, né? Nossa meta aí para esse mês agora do 9. Enfim, só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado primeiramente da DG Store, loja que mandou essas camisas aqui que eu estou usando, essa branca e essa azul aqui de fundo, que eu deixo sempre no cenário para vocês, onde assim, essa camisa do Cruzeiro personalizada saindo por apenas R$150, com o nome e o seu número nas costas. Lembrando que no caso você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, ou seja, vai sair aí com R$15 de desconto nessa sua compra da camisa personalizada. Além também da camisa da seleção brasileira, R$200, a camisa 1 personalizada também, com o nome, o número nas costas, e a azul por apenas R$150, um valor assim bem interessante, já personalizada. Então vou deixar o link do Instagram dele, segue lá também com várias opções bem interessantes da DG, só você falar que veio aqui pelo canal, você vai ter esse desconto de 10%. Bom, quero começar falando sobre o Paulo Pezzolano, que afirmou depois da partida contra o Operário que assim, no caso vai dar uma rodagem um pouco maior para esse atual time do Cruzeiro. A expectativa é não perder, no caso o foco e nem a qualidade técnica, mas alguns jogadores que não vinham tendo tanto espaço devem aparecer com mais frequência, ao menos no banco de reservas, e entrar no decorrer das partidas. O Pezzolano colocou nessa expressão de rodar um pouco mais o elenco do Cruzeiro, até porque assim, a classificação para a Série A no ano que vem muito bem encaminhada, e também assim em relação ao título, eu vejo o Cruzeiro fazendo mais umas 3 vitórias aí, dá para conseguir tranquilamente e assegurando esse título matematicamente. Então, o Pezzolano afirmou isso nessa última entrevista coletiva, e no caso tem alguns jogadores pelo Cruzeiro que ainda nem estrearam, como por exemplo o Gabriel Mesquita, goleiro, que está desde o início do ano, e o outro Marquinhos Cipriano, que eu estou surpreso de até agora ele não tem entrado, no caso, os que têm menos de 7 jogos aqui pelo Cruzeiro, a grande maioria deles chegaram nesse meio da janela, agora no último mês de junho, que no caso são assim, o Gabriel Mesquita, Marquinhos Cipriano, Wesley Gasolina, os zagueiros Luiz Felipe e o Wagner Leonardo, volante Pablo Ciris, o Chay, Lincoln e também o Breno, jogador que transita entre o time sub-20 e o profissional. Então assim, eu vejo que o Wagner Leonardo mesmo, apenas 6 jogos no ano, é claro que ele se contundiu, mas por exemplo, fez um bom jogo contra a equipe do Vila Nova, fez gol e nunca mais apareceu no time do Cruzeiro, porque não tem espaço para ele, Eu vejo que é um jogador que tem potencial, até esperava que ele poderia ter um espaço igual o Lucas Oliveira, acabou não acontecendo, ele está emprestado pelo Santos. O Breno aí, jogador da base, já fez no total 6 jogos no ano, assim como o Wagner, o Leonardo. O Wesley Gasolina acabou de chegar, 4 partidas para ele. Luiz Felipe apenas um jogo na estreia contra o CSA fora. Muita pressão aí para ele no primeiro jogo já fora de casa contra o CSA. Não fez um bom jogo, mas eu quero ver um pouco mais o Luiz Felipe em campo na sequência do ano. O Pablo Ciris também da mesma maneira. Chegou, foi titular em 2 jogos, naquela ausência do William Oliveira, mas acabou perdendo espaço para o Felipe Machado. Tem apenas 4 partidas com a camisa da Raposa. O Lincoln chegou agora, já tem um gol marcado e uma assistência em 4 participações. É um jogador que eu acho que vai ganhar muito espaço na sequência do ano. E, enfim, eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda sobre essa rodagem que o Cruzeiro deve fazer, principalmente agora já nas próximas rodadas, quando assegurar matematicamente o acesso à Série A. Dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre o Felipe Machado, que assim, se emocionou após a entrevista depois do jogo contra o Operário, relembrando os momentos de 2021, onde foi deixado para escanteio, foi escanteado no Grêmio, no caso um jogador que não teve espaço na equipe gaúcha na temporada passada. Ele até afirma que treinou à parte, nem sequer tinha o apoio do Grêmio para fazer os treinamentos, que eu fiquei bem surpreso, porque como pode, o Grêmio vê o jogador que fez 36 jogos no Cruzeiro na temporada anterior, com 2 gols e 7 assistências, e simplesmente porque tem um passado um pouco queimado com a torcida e com dirigentes, vai e deixa ele de escanteio. Fiquei muito surpreso, ainda mais num estadual que poderia utilizar o jogador,
numa eventual Série A ali também, no caso que nenhum jogador estava jogando bem praticamente. Enfim, o Felipe Machado não teve nenhuma sequência e ele falou o seguinte sobre isso, abre aspas: é difícil falar tudo que eu passei ano passado e, sendo bem sincero, fui, no caso, escanteado pelo Grêmio e treinava por conta, sozinho, mas sei do meu potencial e onde eu posso chegar, fecha aspas. E no caso ele foi anunciado pelo Cruzeiro antes ainda do Ronaldo chegar, né? Então tinha uma dúvida muito grande no ar se ele iria continuar no Cruzeiro ou não. Como ele, diferentemente de outros jogadores, igual o Fernando Neto, o Pará, enfim, o Sidney, o Maicon, tinha um salário muito baixo. Então o Ronaldo e o Paulo Pesolano gostariam, né, de apostar aí para ver como que seria a sequência do jogador. Fez alguns bons jogos na série no estadual, mas nos últimos 12 jogos ele foi o titular. Aproveitou muito bem essa lesão do William Oliveira e no caso já tem 31 jogos na atual temporada, jogador de 26 anos de idade. Eu gosto bastante do Felipe Machado. Eu acho que é um jogador que pode ter assim, uma sequência aqui no Cruzeiro. Eu não acho que ele deve ser o titular ano que vem para a Série A, mas nesse ano tem ajudado bastante o time nessa reta final da Série B. E o Cruzeiro com um time muito forte, né? Com o William Oliveira, o Neto Moura, o Felipe Machado, o Pablo Cires, bons jogadores para fazer essa função. O Pedro Castro também para essa função de volante, meio de campo, e um cara aí que tem um bom chute a longa distância e passes também. E até o Machado aí, que a família dele me ajudou no jogo contra o Grêmio, porque eles chegaram numa van, na família deles que é do interior do Rio Grande do Sul. Se não fosse por eles, acho que eu teria um risco de levar uma garrafa aí da torcida do Grêmio. Acabei entrando lá na van deles, lá que tava, no caso, que levaram, né, a família do Machado. Então o Machado aí tá com crédito comigo também. Eu acho que é um jogador que tem sim um potencial. E lembrando, né, o contrato dele com o Cruzeiro vai até o final desse ano agora, até dezembro desse ano. E a expectativa é de que nas próximas semanas também, assegurando o acesso, fazendo um planejamento para a próxima temporada, tenha também uma renovação do jogador. E você, o que acha aí do atleta? Jogador que já está aí com seus 97 jogos com a camisa do Cruzeiro, além também de 3 gols marcados e 11 assistências. O assunto desse vídeo é sobre o Ronaldinho, ele que teve um encontro, né, com o Ronaldo nessa última semana, inclusive na live em transmissão lá na Ronaldo TV, aqui no YouTube, onde assim, ele no caso falou um pouco sobre o Cruzeiro, desejando sorte para esse projeto do Ronaldo, companheiro aí de seleção dele, que ganhou a Copa do Mundo lá em 2002, né? No caso, os campeões mundiais que estiveram presentes nessa última quinta-feira em live, que eu deixei aqui algumas fotos, né, aparecendo aqui para vocês. No caso, o Ronaldo perguntou sobre o Ronaldinho, a fase que ele teve no rival, no Atlético Mineiro, e no caso, o futebol mineiro em geral, e a experiência que o Ronaldinho teve jogando aqui no estado. Ele falou o seguinte, abre aspas: foi muito bom, ali uma passagem foi maravilhosa, e no caso o povo mineiro é muito, muito alto, muito maravilhoso, independentemente de ser torcedor do Atlético, ou do Cruzeiro, ou do América. O povo mineiro foi muito receptivo comigo, muito carinhoso, e eu só tenho a agradecer, né, o carinho de todos eles, e desejar sorte ao Cruzeiro, né, e para ti, um clube novo, no caso trabalho novo, tudo novo. E o Ronaldo falou, né, que vai precisar de sorte, de um bom trabalho, e o Ronaldinho confirmou, né, que vai dar certo. Então, no caso, é até interessante porque eu vi ali algumas pessoas falando, não foi muitos, tá? Mas eu vi tanto do lado do Cruzeiro quanto do Atlético, tipo assim, aqui que o Ronaldo tá encontrando com o Ronaldinho, que no caso, tem uma história no rival do Atlético Mineiro. Eu até diria que o Ronaldinho fundou o Atlético com toda certeza, tá? Porque não tinha essa expressão nenhuma antes de 2012 ali, no caso, o rival. Então, eu vi muita gente comentando isso, e muitos torcedores do Atlético falando também, né? Nossa, que o Ronaldinho tá aí com o Ronaldo, vai fazer igual o Elias, né? Vai trabalhar dentro do clube. Enfim, eu acho que trabalhar o Ronaldinho no Cruzeiro aí seria paia, mas os dois se encontrarem, eu não vejo com tanto um lado ruim assim, porque eles já foram campeões da Copa do Mundo de 2002, né? Já foram companheiros até 2006, 2007 ali na seleção. Então não faz muito sentido para mim eles, no caso, cortarem contato só por causa disso. Não faz o menor sentido. Eu acho que nós torcedores que ficam sofrendo à toa, porque no mundo do futebol você vai ver os jogadores que às vezes até dão rixa dentro de campo, vai lá, são amigos fora dele, né? Então, no caso, essa rivalidade assim, no caso, não vou conversar, não tem briga, esse treino, eu acho que não tem a favorecer nenhum lado. E, querendo ou não, pros rivais serem mais fortes, cada um tem que, no caso, fazer a sua parte e contar com o exemplo do outro, né? Se um time tá vendo um melhor momento, esperar e ver do que deu certo, o que pode tirar de lição, de aprendizado, para ambos crescerem, né? E se motivar. No caso, porque geralmente quando o rival tende a estar mal, o outro também não vai seguir um bom caminho. Você vê que, no caso, em Minas não é tão forte isso, mas em alguns outros estados pelo Brasil, você vê que quando tem um rival que está muito forte, o outro tende a estar também, né? Um exemplo claro disso na minha cabeça, vem aí o Fortaleza e o Ceará, que foi só um dar as caras ali na Série A e outro também, você vê que foi um crescimento em geral. E até o próprio Ronaldo deixando muito claro a relação que tem, no caso, com os presidentes do Atlético Mineiro, com os mecenas também do rival. E essa parceria aí, no caso, o Ronaldinho falando sobre o Cruzeiro, desejando sorte
esse trabalho do ex-companheiro, né, o camisa 9 da seleção. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você vê dessa história, se você concorda comigo, discorda, enfim, estou curioso para ouvir também a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. E aqui na tela final, esse vídeo aqui é onde eu falo sobre um novo patrocinador chegando no Cruzeiro, além também desse outro aqui, será que o Rony pode render alguns milhões de reais para o clube? Que história é essa? Para dar uma olhada, e o link aqui embaixo na descrição da DG Store com 20% de desconto aí, no caso, nas suas camisas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!